Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 30, capítulo 311. Sasuke olhou para a Barba Branca com um toque de surpresa. O copo de saquê em sua mão parou no ar. Velho, você está falando sério? Ele não esperava que a situação tomasse esse rumo. Ele entendeu o que o velho quis dizer. Ele estava planejando fazer Ace se juntar à sua equipe. Entretanto, Sasuke balançou a cabeça levemente. Você deveria desistir. Com o caráter do Ace, ele nunca se verá como seu filho. Ele é um homem que quer ser o rei dos piratas. E seu sonho não é algo facilmente mudado. Barba Branca apenas sorriu sem dizer nada, mas a confiança em seus olhos era inabalável. Embora Sasuke fosse formidável, sua falta de experiência deixou lacunas na compreensão da solidão que movia o coração de Ace. Você não precisa se preocupar com como eu vou fazer isso, disse Barba Branca. Vamos fazer uma aposta. Você vai se juntar a nós se Ace se juntar. Tudo bem, vou entrar na brincadeira, respondeu Sasuke, deixando momentaneamente de lado seus pensamentos de contatar Tachibana. Mas eu não me tornarei seu filho. Gurararara. Não importa. Quando você entrar no meu navio, você será da família. Sasuke assentiu levemente, encerrando a discussão por enquanto. Quando Ace acordou, Barba Branca o puxou de lado. Os dois trocaram algumas palavras em voz baixa e, embora ninguém soubesse os detalhes exatos, Ace não cogitou mais a ideia de ir embora. Durante a semana seguinte, para onde quer que se olhasse, Ace podia ser visto lançando ataques furtivos contra Barba Branca, mas todas as tentativas terminavam em fracasso. Inicialmente Marco e os outros comandantes ficaram indignados, prontos para dar uma lição em Ace, mas logo, tanto os piratas do Barba Branca quanto os piratas Spade de Ace ficaram insensíveis a isso. A cada dia, Ace tentava pelo menos uma dúzia de emboscadas. Era como se ele estivesse enfeitiçado. Certa noite, após outro ataque surpresa fracassado que deixou Ace esparramado no convés, Barba Branca deu um passo à frente e estendeu os braços. Seja meu filho, disse ele. Carregue meu nome com você e navegue livremente por estes mares. Ace se sentiu comovido, mas também preocupado, lutando contra suas próprias preocupações. Sou Porgas de Ace, ele disse calmamente, mas também tenho o nome Gold Ace. Sou filho de Gold Roger, o antigo rei dos piratas. O olhar de Ace baixou, sobrecarregado por sua linhagem. Você e ele eram rivais. Você realmente pode me aceitar? Barba Branca pareceu atordoado por um momento, depois caiu na gargalhada. Gurararara. Por que isso importa? Não importa quem nos deu a luz, somos todos filhos do mar. Ace ele continuou, não me importo com o seu passado. Se você se tornar meu filho, terá apenas uma identidade a partir de então. E esse é meu filho, o filho de Edward Neugat. Com isso, os piratas Spade, liderados por seu capitão Ace, juntaram-se aos piratas do Barba Branca. Ace foi nomeado capitão da 2ª divisão. A notícia dessa aliança se espalhou pelos mares, causando impacto no mundo todo. As pessoas ficaram surpresas, algumas até sem palavras. Os poderosos e promissores piratas Spade se juntaram às fileiras do mais temível imperador e marcaram uma nova era. Instantaneamente, a força dos piratas do Barba Branca aumentou, superando os outros 3 imperadores. No quartel-general de Marineford, a reação de Sengoku à notícia foi instantânea. Ele cerrou o punho e gemeu. Garp, tudo sempre volta para ele. Agora a influência dos piratas do Barba Branca só aumentou. O vice-almirante Tsuru suspirou. Talvez tenha sido um erro de cálculo meu. Pensei que os piratas Spade enfraqueceriam o Barba Branca e não se juntariam a ele. Não, a responsabilidade é de todos nós, admitiu Sengoku com a voz pesada. Os fuzileiros navais estavam cientes da abordagem dos piratas Spade, especialmente com a intenção de Ace de desafiar Barba Branca. Eles até tiveram discussões de alto nível sobre isso. Naquele momento, o vice-almirante Tsuru sugeriu deixar os piratas lutarem. Sengoku concordou, acreditando que a presença de Sasuke com Ace causaria problemas suficientes para que se Barba Branca demonstrasse qualquer fraqueza. Outros imperadores como Kaido ou Big Mom rapidamente a explorariam. Em teoria, era uma situação sem riscos e com todos os ganhos. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. Em vez de entrarem em conflito, as duas forças se uniram para formar um poder ainda maior. Agora, para os fuzileiros navais, a tripulação do Barba Branca havia se tornado muito mais problemática do que antes. Tudo bem, disse Sengoku, firmando o tom de voz. O que está feito, está feito. Agora, temos que nos concentrar em nossos próximos passos. Ele olhou para o vice-almirante Tsuru. Tsuru assentiu pensativamente. Provocar conflitos entre os imperadores ainda é nossa melhor chance. Usar piratas para enfraquecer outros piratas salvará nossas próprias forças. Mas desta vez, precisaremos da influência do CP, acrescentou. No Novo Mundo, a bordo do Red Force, Ben Beckman, com o braço enfaixado, terminou de ler o jornal. Ele não disse nada, sua expressão era um espelho da surpresa no rosto do próprio Shanks. Será que isso é falso? Shanks murmurou, incapaz de conciliar a notícia com o que sabia sobre as intenções de Sasuke em Sabaody. Os imperadores tinham suas próprias fontes, e Shanks sabia que Sasuke estava indo para Sabaody para seus próprios propósitos. Agora, ao ver a notícia de que Sasuke se juntou ao Barba Branca, Shanks ficou questionando a notícia. Você já viu os Morgans publicarem notícias falsas? Beckman zombou. Até a posição de Ace como capitão da 2ª divisão está confirmada. É real. Shanks pareceu pensativo. Mas por que não há nenhuma notícia sobre o Uchiha Madara?
Depois de todo esse tempo, ele já deveria ter encontrado Sasuke. Quem sabe? Beckman deu de ombros. Talvez ele tenha se perdido de novo. Enquanto isso, Uchiha Madara continuou sua jornada destemido e focado em rastrear Sasuke. Capítulo 312. O navio dos piratas do Barba Branca estava repleto de uma energia rara e despreocupada, além de uma atmosfera de celebração. Cada canto do navio vibrava com as risadas, o barulho e as vozes alegres dos piratas imersos em um novo vínculo familiar. Embora a maioria estivesse familiarizada com perigos e conflitos, este era um momento excepcional. Os piratas da tripulação do Barba Branca eram uma família surpreendentemente leal, ainda que imprudente. Apesar de ter enfrentado Ace poucos dias antes, muitos agora o recebiam, e seus piratas Spade, como parentes. Para Sasuke, no entanto, essa mudança foi perturbadora. Embora ele tenha se juntado relutantemente às forças de Barba Branca, ele nunca reconheceu o velho como seu pai da maneira que Ace fez. Seu orgulho e espírito independente o mantinham distante do ambiente familiar da tripulação. Seu papel no navio era único, um aliado valioso, mas um tanto distante, como se observasse tudo de fora. Ele podia contar apenas com alguns poucos selecionados, os piratas Spade, Ace e alguns outros que respeitavam sua força. Além disso, mesmo nessa companhia calorosa, ele mantinha uma distância fria. Não se preocupe, Sasuke, disse Ace com um sorriso tranquilizador, dando-lhe um tapinha no ombro. Vou garantir que você encontre aquela Yami no Mi. A determinação de Ace brilhou intensamente. Sua lealdade só se tornará mais forte desde que Barba Branca o aceitara como filho. Para ele, a família agora era ainda mais preciosa do que seu sonho de se tornar o rei dos piratas. E ajudar Sasuke era o mínimo que ele podia fazer por um irmão de armas. Sasuke ergueu uma sobrancelha, sabendo que as intenções de Ace eram sinceras, mas se sentindo estranhamente perturbado pela ideia de uma fruta que ele não desejava. A Yami no Mi foi mencionada casualmente por Tachibana como um mero substituto, uma desculpa para manter os motivos de Sasuke ocultos. Entretanto, Ace agora estava obcecado em encontrá-lo, vendo-o como essencial para a jornada de Sasuke. Ace, você pode ir mais devagar, respondeu Sasuke, esperando acalmar a ansiedade do amigo. Não precisa ter pressa. A fruta supostamente está em algum lugar perto dos piratas do Barba Branca, mas é só um boato. Pode estar em qualquer lugar. Mas Ace simplesmente balançou a cabeça, sorrindo ainda mais. Isso torna tudo ainda mais importante. Além disso, não temos mais nada urgente no momento. A risada calorosa de Barba Branca ecoou atrás deles, e ele deu um tapinha enorme nas costas de Ace. Então vá, rapaz. Leve seu grupo e procure por ele. Marco, ajude-o. Embora nunca tenha forçado Sasuke a aceitá-lo como pai, Barba Branca havia se afeiçoado ao jovem orgulhoso. E qualquer filho seu, nominal ou não, teria seu apoio inabalável. Ace partiu com sua equipe na manhã seguinte, com o coração cheio de propósito. Várias outras tripulações sob o comando de Barba Branca se juntaram à busca, dando à missão um status quase lendário dentro da comunidade pirata. Mas mesmo quando a busca começou, Sasuke estava lidando com questões inesperadas. O Dendemushi de Sasuke zumbiu em seu bolso. Ele o ergueu, estreitando os olhos ao reconhecer a voz do outro lado da linha. Segundo Okage, você não deveria estar concentrado em seus deveres de espião? Por que está me chamando? Perguntou ele num tom um tanto irritado. A voz do outro lado, fria e áspera, pertencia a ninguém menos que Senju Tobirama, uma das mentes mais antigas de Konoha e um dos mentores originais por trás da rixa entre Uchiha e Konoha. O tom de Tobirama era tão sem humor quanto a irritação de Sasuke era aparente. Você acha que eu quero esse contato mais do que você, Uchiha? Tobirama bufou, seu tom tão curto como sempre. Chega de gentilezas. Os principais agentes do governo mundial, o CP0, estão de olho nos piratas do Barba Branca. Eles estão indo para o Novo Mundo agora mesmo. As sobrancelhas de Sasuke se franziram levemente, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Alguns agentes do CP0? Você espera que eu me preocupe com eles? De qualquer forma, minha lealdade aqui é apenas parte das ordens de Tachibana. Mas Tobirama não se deixou intimidar pela resposta de Sasuke. Essa também é sua missão agora, continuou Tobirama, com a voz tão firme quanto aço. Vocês devem eliminar esses agentes do CP0 e garantir posições-chave para nossos aliados. O governo mundial é perigoso, ele tem um poder enorme acumulado ao longo de 800 anos. Precisamos obter mais influência. Sasuke, já cansado da lógica fria de Tobirama, estava pronto para encerrar a ligação, até que o antigo Okage falou novamente. Cada membro do CP0 conta como uma missão de classificação S, e as recompensas serão mais do que suficientes para apoiá-lo, acrescentou Tobirama maliciosamente. Lembre-se, Uchiha, você deseja conhecer seus pais algum dia, não é? Isso pode te aproximar um pouco mais. Sasuke fez uma pausa. Pensar em seus pais fez seu peito apertar. Tobirama poderia realmente ter esse tipo de influência? Ainda cético, ele respondeu. Você tem autoridade para isso? Se Tachibana se recusar, essa promessa não vale nada. Tobirama zombou. Sou o mais velho de Tachibana. Tenho certos privilégios. Relutantemente, Sasuke concordou. Tobirama sabia exatamente quais pauzinhos mexer, e isso o irritava. Mas esta missão tinha potencial. Tudo bem, murmurou Sasuke, aceitando a tarefa e pousando o Dendemushi.
A voz de Tobirama soou uma última vez antes que a linha fosse desconectada. A propósito, o fuzileiro naval que lidera a operação é alguém que você conhece bem. Uzumaki Naruto. Os olhos de Sasuke se arregalaram e um sorriso irônico se espalhou lentamente por seu rosto. Naruto, faz muito tempo. Ele imaginou o rosto de Naruto, os olhos brilhantes e determinados que nunca desistiam. Se encontrassem agora, o confronto seria monumental. Ele mal conseguia conter a ansiedade. Sem perder o ritmo, ele discou outra linha, desta vez conectando-se a Tachibana. Uma longa pausa se seguiu quando Dendemushi finalmente conectou. A voz familiar de Tachibana ecoou. Sasuke? O que foi? Eu me juntei aos piratas do Barba Branca, começou Sasuke, e Tobirama acabou de me designar para... Espere um pouco, interrompeu Tachibana. Tenho uma visita no momento. Entro em contato quando estiver livre. Sasuke franziu a testa, levemente irritado. Um convidado? O tom de Tachibana mudou ligeiramente, como se ele estivesse sorrindo. Sim, um velho amigo seu também. A linha caiu, deixando Sasuke um pouco curioso. Do lado de fora, Tachibana se virou para encarar seu convidado, um homem alto, com um casaco de almirante da marinha, que tinha uma carranca perpétua no rosto. Aokiji, meu amigo. Vamos conversar. Ao ver Aokiji, Robin, que estava parada em silêncio atrás de Tachibana, congelou, e lembranças dos dias mais sombrios de seu passado voltaram à tona. Ela se lembrou da destruição de Chara e de seu amigo perdido, Saul. Aokiji também estava lá, personificando seu medo mais profundo. As pernas de Robin tremeram, seu rosto empalideceu enquanto ela tentava se recompor. Tachibana percebeu seu desconforto, mas não reagiu. Por enquanto, sua atenção estava somente em Aokiji. O almirante sentou-se num pingente de gelo que conjurara do mar congelado ao redor deles, elevando-se até o nível dos olhos de Tachibana. Seu olhar era penetrante, porém cauteloso, notando a ausência de pânico na postura de Tachibana. Não era um cara assustado, mas alguém que parecia preparado para sua chegada. O contraste entre a calma compostura de Tachibana e o terror silencioso de Robin era gritante, especialmente com a presença iminente do mar congelado de Aokiji prendendo o navio no lugar. Os olhos de Aokiji se voltaram para o Dendemushi ainda deitado na mesa de Tachibana. A pessoa do outro lado da linha. Era o Uchiha Sasuke, não era? Capítulo 313. Quanto a Tachibana, Marineford tinha muito pouca informação sobre ele. Eles só sabiam seu nome e algumas habilidades que ele havia demonstrado antes. O resumo dado por Somer foi que a força dessa pessoa era muito perigosa, mas seu comportamento não era particularmente letal. Foi também por isso que Tachibana ficou na Grand Line por tanto tempo sem encontrar fuzileiros navais enviados especialmente para prendê-lo. Havia muitos piratas cruéis na Grand Line, e o novo mundo estava turbulento recentemente. Os fuzileiros navais realmente não tinham energia para administrar um grupo pirata aparentemente inofensivo de 2 pessoas. Entretanto, Aokiji sentiu que precisava reexaminar esse jovem. Sim, é mesmo Uchiha Sasuke. Você sente falta do seu velho amigo? Tachibana confirmou o palpite de Aokiji com um sorriso. Ouvi de Sasuke que ele teve um encontro interessante com você no arquipélago de Sabaldi. Aokiji inconscientemente coçou o peito, onde as chamas negras de Amaterasu o queimaram. As chamas negras que não podiam ser extintas quase o mataram. Suspiro. As pálpebras de Aokiji se contraíram. Ele não achava que ser queimado tão gravemente pudesse ser considerado um encontro interessante. Ele olhou para Tachibana, imaginando se essa pessoa realmente não entendia de tato ou se estava sendo deliberadamente excêntrica. Então, você está em contato com uma pessoa tão perigosa quanto Uchiha Sasuke. Parece que peguei um peixe grande desta vez, disse Aokiji com a voz séria. A expressão de Tachibana mudou quando ele respondeu em um tom severo. Nada bom. Você descobriu esse segredo. Acho que vou ter que lidar com você aqui hoje. A cena ficou estranha. Até Robin e Nami pararam o que estavam fazendo para olhar para Tachibana com um olhar silencioso. Por que ele está agindo de forma sarcástica em um momento tão importante? Aokiji olhou para Robin. Sua expressão era complicada. É essa a tripulação pirata que você escolheu desta vez? Ele perguntou. A atuação do Tachibana foi terrível. Esqueça, acho que não tenho muito talento para atuar. Nem todo mundo consegue ser um faz-tudo, murmurou Tachibana, coçando o nariz ao terminar sua atuação mal feita. Virando-se para Robin, ele disse. Hoje vou ajudar você a se livrar de um pesadelo como um adiantamento do seu pagamento. As mãos de Robin tremiam. Tachibana entendeu por quê. No passado, as tripulações piratas das quais ela se juntou nunca duravam muito, com Aokiji frequentemente contribuindo para suas quedas. Devido à destruição de Chara e seu vínculo com Saul, Aokiji se sentiu obrigado a manter Robin no caminho certo. Mas as equipes às quais Robin se juntou não eram os lugares certos para ela, e ela ganhou uma reputação notória como a filha do diabo, marcada pela má sorte. Sem que Robin soubesse, essa era a maneira de Aokiji protegê-la. Mas palavras significavam pouco, somente a verdadeira força poderia oferecer segurança real. Hoje Tachibana planejou usar Aokiji como exemplo. Tachibana examinou a paisagem gelada ao redor deles e assentiu. O campo de batalha está pronto. O almirante Aokiji certamente é atencioso. Obrigado pelo elogio, respondeu Aokiji suspirando. Mas não seria mais fácil se você se rendesse sem lutar? Isso lhe pouparia muitos problemas. O ar ficou mais frio enquanto o corpo de Aokiji ficava envolto em uma espessa camada de gelo. Como almirante da marinha, ele podia alterar o próprio clima.
Quando se tratava de poder absoluto de mudança de ambiente, até mesmo os 4 imperadores achavam difícil comparar. Com um aceno de mão de Tachibana, o frio intenso se dispersou, como se atingisse uma barreira invisível que mantinha a temperatura ao redor do navio confortável. A expressão de Aokiji ficou mais séria. Não era incomum bloquear seu resfriado. Muitas pessoas conseguiam fazer isso, mas a técnica de Tachibana era completamente indetectável. Isso o tornou particularmente assustador. Você está pronto? Perguntou Tachibana. Para quê? Aokiji ficou um pouco surpreso. Ser derrotado. Antes que Aokiji pudesse reagir, Tachibana desapareceu e reapareceu na frente dele, desferindo um soco poderoso. O gelo se estilhaçou em todas as direções, e o corpo de Aokiji se dispersou em uma enxurrada de fragmentos de gelo. Um pico de gelo apareceu de repente atrás de Tachibana, com o objetivo de perfurá-lo silenciosamente. Cuidado! Robin gritou, cobrindo a boca enquanto gritava. Mas Tachibana permaneceu parado, permitindo que o pico de gelo o atingisse. Para espanto de Aokiji, o gelo afiado, mais duro que qualquer lâmina normal, não conseguiu perfurar o corpo de Tachibana. Tachibana se virou levemente, dando um sorriso brincalhão para Aokiji. Tentando me fazer uma massagem? Talvez você precise da fruta chocante do Barba Branca para que isso funcione. A expressão de Aokiji mudou, e ele rapidamente recuou, alarmado com a resiliência de Tachibana. Mas já era tarde demais. Tachibana expirou e a temperatura ambiente caiu ainda mais. Do chão, 4 enormes dragões de gelo emergiram, rugindo enquanto prendiam Aokiji no lugar. Quando Aokiji tentou se dispersar para seu elemento, ele encontrou seus membros congelados. O que está acontecendo? Gelo congelando gelo? A descrença de Aokiji ficou evidente quando sua visão de mundo foi completamente desafiada. Que tipo de habilidade é essa? Você consegue sentir, não consegue? Isso é gelo puro, respondeu Tachibana. Para lidar com os poderes da logia, a melhor maneira é usar o poder da própria natureza. Tachibana bateu palmas e, ao redor deles, o mar congelado rapidamente retornou ao seu estado original. Os olhos de Aokiji se arregalaram em descrença. Embora criar uma vasta paisagem congelada tenha sido fácil para ele, retornar tudo ao normal foi outra questão completamente diferente. Agora, Aokiji compreendia completamente que tipo de força monstruosa Robin havia escolhido apoiar. Na proa, Robin e Nami estavam em choque, especialmente Robin. Seu pesadelo de vida, uma potência de alto escalão do quartel-general da Marinha, foi derrotado em apenas 2 movimentos. Isso é real? Se os Morgans soubessem que o almirante Aokiji foi derrotado, e pelo elemento gelo, ele é mestre nisso, isso seria a manchete do mês, disse Tachibana com um sorriso brincalhão. Capítulo 314. Tachibana, quem é você? Depois de tentar lutar várias vezes, Aokiji descobriu que não conseguia se libertar das algemas de Tachibana, então desistiu de resistir. De qualquer forma eu perdi, então posso muito bem satisfazer minha curiosidade. Enquanto falava, ele também olhou para Robin, sua expressão indescritivelmente complicada. Ele esperava que Robin tivesse uma vida boa, mas não queria que ela se juntasse a uma pessoa tão perigosa. Eu sou apenas uma pessoa comum que quer matar todos os dragões celestiais e governar o mundo sozinha. Tachibana abriu as mãos e disse de uma maneira muito inofensiva, mas suas palavras foram tudo menos isso. É? Tachibana, você está falando sério? Nami olhou para ele, incrédula. Claro que é verdade. Ele respondeu instantaneamente. Ah, então posso sair do navio agora? Você é uma pessoa perigosa, na verdade é mais perigoso que piratas. Ok, vou deixar você para trás agora mesmo e me deixar encontrar minha própria felicidade neste mar. Não, estou brincando, não leve isso a sério. Nami sorriu e abraçou o braço de Tachibana, agindo como um bebê, com medo de que ele realmente a jogasse ao mar. Eles estavam apenas brincando. Nami, com sua mente perspicaz, já havia notado muitas coisas. Na verdade, pelas várias coisas que Tachibana fez depois de entrar na Grand Line, ficou claro que a identidade e os objetivos de Tachibana não eram simples. Eles tinham chegado tão longe juntos, e se alguém quisesse ir embora, certamente não seria naquele momento. E não ela. Aokiji franziu as sobrancelhas. Ele não esperava que Tachibana fosse tão franco. Você está falando sério? Sou seu prisioneiro agora, então não precisa mentir para mim. Matar os dragões celestiais e governar o mundo? Sonhar acordado simplesmente não resolve isso. Além disso, Tachibana tinha a reputação de ser um curandeiro por onde passava, o que não parecia condizer com governar o mundo. Não é realmente necessário. Então não menti para você, Tachibana assentiu. Não há ninguém neste mundo que possa me fazer mentir para eles, e mesmo que houvesse, não incluiria você. Não fique me olhando relaxando enquanto navego o tempo todo. Meus subordinados estão trabalhando duro para destruir o governo mundial. Aokiji, Tachibana, não se esqueça, este homem é um almirante, não conte a ele seus planos. Os olhos de Robin refletiram brevemente sua dor e até mesmo uma pitada de medo. Mas suas palavras implicavam que agora que o almirante tinha ouvido os planos, ele deveria morrer. Aokiji olhou para cima, encarando-a. No incidente de Chara daquele ano, o Booster Call dos fuzileiros navais destruiu a ilha e matou muitas pessoas inocentes. Hoje, como almirante da Marinha, chegou a hora de ele espiar tudo isso. Ele não se importava em morrer. Uma mão parou na frente de Robin. Não se deixe cegar pelo ódio. Tachibana balançou a cabeça lentamente, olhando para o confuso Robin e disse, embora Aokiji tenha participado do Booster Call, até certo ponto, ele ainda é seu benfeitor.
Benfeitor, a voz de Robin ficou muito mais aguda, e lágrimas transbordaram de seus olhos novamente. Minha terra natal, Shara, foi destruída por aquele Booster Call. Minha mãe morreu lá. Meu melhor amigo foi morto por ele bem na minha frente. Saul trocou a vida dele pela minha por causa dele. No final, ela perdeu o controle de suas emoções, agachando-se fracamente e chorando. Aokiji franziu os lábios e observou em silêncio. Nami abraçou Robin com angústia, confortando-a silenciosamente. Comparado ao que aconteceu com Robin, ela teve muito mais sorte. Embora Belemere tenha sido brutalmente morta por Arlon, ela ainda tinha sua irmã e figura paterna. Mas Robin, ela não tinha mais nada. Era difícil imaginar como uma menina de 8 anos sobreviveu todo esse tempo sob a perseguição do governo mundial. Aokiji é de fato uma pessoa muito gentil. Nesse momento, ouviu-se uma risada inoportuna, e o tom de admiração de Tachibana formou um forte contraste com a atmosfera triste. Mesmo agora, você ainda não está disposto a dar a ela a notícia de que Saul está vivo. Talvez, essa seja a sua psicologia de expiação? Fazendo-a pensar que você é mau e que o matou. Depois dessas palavras, os rostos das duas pessoas mudaram drasticamente. Robin parou imediatamente de soluçar, ignorando suas próprias lágrimas e ranho, ela levantou a cabeça e perguntou: "O que você disse? Saul ainda está vivo?" Ela olhou para Aokiji, que também estava chocado. "O que exatamente está acontecendo?" "Sim, ele ainda não morreu." Tachibana olhou para ela e perguntou suavemente: "Você não se lembra de nada?" A mente de Robin explodiu em um instante. Ela finalmente percebeu porque houve uma sensação familiar depois que Tachibana terminou de falar. Naquele momento, Aokiji disse coisas enigmáticas e agora ela finalmente entendeu que ele quis dizer que não matou Saul. Saul também é amigo de Aokiji, e um grande amigo. A capacidade de congelar pode ser muito assustadora para pessoas comuns, mas para um gigante como Saul, somada ao fogo crescente de Shara naquele momento. O que você acha que isso significa? Tachibana revelou todos os segredos. Embora tenha pago um certo preço, Saul sobreviveu, e o tesouro mais precioso de Shara também foi salvo por ele. Falando nisso, até Aokiji olhou para Tachibana, confuso. Ele não sabia dessas coisas. Ele só poupou a vida de Saul, mas não tinha ideia do que aconteceu depois. O tesouro mais precioso? Você está falando do Robin? Nami perguntou primeiro, antes de Robin, que estava atordoado demais para falar. Não sou eu, são os livros. O bem mais precioso de Shara é o conhecimento acumulado ao longo de centenas de anos. Robin sorriu e derramou lágrimas a ponto de transbordar. Foi ela quem respondeu a Nami. Ela ficou feliz com o elogio inocente de Nami. Aokiji também sorriu com uma sensação de alívio. Robin, parece que desta vez você encontrou um capitão com grandes poderes. Tenho observado seu modo de vida todo esse tempo. Você sempre foge para sobreviver e abandona os piratas que o acolheram. Mas agora parece que esses dias podem acabar. Viva bem, embora não seja como eu esperava, mas é o suficiente. Por causa de Saul, por causa de sua culpa pelo resultado de Shara. Aokiji sempre manteve o coração de um guardião para Robin, prestando atenção ao seu crescimento. Naquele momento, Robin era como uma menina adulta que tinha a capacidade de se libertar da proteção dos pais. Embora o caminho que ela escolheu não fosse o que seus pais esperavam, ainda assim foi uma boa escolha. Aokiji olhou para Tachibana. Cuide bem dela. Você tem força para protegê-la. Depois de terminar de falar, ele fechou os olhos e esperou o que iria acontecer com ele. Ele estava até pronto para a morte. Capítulo 315. Por que ficar com eles, Aokiji? Perguntou Tachibana. O objetivo de Tachibana finalmente ficou claro. Ele queria que Aokiji se juntasse a ele. Você sabe que a suposta justiça dos dragões celestiais é uma mentira. Aokiji franziu a testa. Não estou apoiando-os. Estou protegendo as pessoas que dependem dos fuzileiros navais. Protegendo as pessoas enquanto os dragões celestiais as exploram, retrucou Tachibana. Você acha que está ajudando, mas está facilitando a tirania. Com sua força ao meu lado, poderíamos trazer justiça de verdade a este mundo. O olhar de Aokiji endureceu. E o que acontece se a sua visão falhar? As pessoas pagarão o preço. Tachibana manteve o olhar fixo nele. Eles já estão pagando. Quantos mais sofrem enquanto você hesita neste exato momento? Aokiji fez uma pausa com a dúvida cintilando em sua mente. E Tachibana não o apressou. O almirante já tinha visto o suficiente para saber o estado do mundo. Finalmente, depois do que pareceu uma hora de silêncio, Aokiji suspirou derrotado. Eu vou com você. Aokiji então acrescentou. Contanto que isso não viole a justiça em meu coração, estou disposto a ajudá-lo a derrotar os dragões celestiais. Ele era um almirante, um homem que estava no auge do poder. Isso deixou ainda mais claro o quão aterrorizante foi a demonstração que Tachibana havia acabado de fazer. Se tivesse sido em Marineford, poucos teriam sobrevivido apenas com aquela mudança. Naquele momento, Aokiji estava totalmente convencido de que Tachibana tinha o poder de mudar o mundo. Eu não acredito em você. É mais seguro me livrar de você. Tachibana disse calmamente. Aokiji quase engasgou de frustração, seu temperamento explodindo. Você continuou me persuadindo quando eu não me rendia, e agora que me rendi, você não acredita em mim? Está brincando comigo? Aokiji tentou provar seu valor, falando calmamente. Sua força é suficiente para derrotar os dragões celestiais, e eu não quero mais persistir nessa justiça preguiçosa, ponto. Se não fosse pelo objetivo de proteger as pessoas, eu não teria permanecido na marinha de forma alguma. Mas isso não significa que eu apoie os corruptos. Tachibana respondeu.
Sério? Eu não acredito em você. Aokiji queria bater em alguma coisa. De preferência o rosto do Tachibana. Robin parecia querer falar, mas permaneceu em silêncio. Ela agora sabia seu lugar como aliada de Tachibana. Falar em defesa de Aokiji poderia irritar Tachibana, e ela não podia se dar ao luxo de fazer isso em uma situação tão tensa. Tachibana riu da raiva de Aokiji. Tudo bem, terminei de brincar. Tachibana estendeu lentamente a mão direita, pressionando-a na testa de Aokiji. O chakra surgiu, envolvendo o coração de Aokiji com uma força poderosa e constritiva. O rosto de Aokiji mudou em choque enquanto ele tentava fazer qualquer coisa para impedir, apenas para perceber que essa energia era como um parasita, agarrando-se implacavelmente ao seu coração. Não perca seu tempo, disse Tachibana enquanto retirava o braço. Enquanto você estiver vivo, a marca não desaparecerá. Basta um leve aperto e seu coração vai explodir. Então ele o libertou diretamente de seus grilhões de gelo. Aokiji resmungou, resignado com sua situação. Tudo bem, você tem o poder aqui, então o que você disser vale. Aceitando isso, Aokiji esfregou o pulso dolorido e perguntou. Então, há algo que eu deva fazer agora? Tachibana usou sua técnica de cura para tratar a maioria dos ferimentos de Aokiji antes de dizer. Que tal eu matar Sengoku e fazer de você o almirante da frota? Um almirante tem prestígio, claro, mas o poder não é tão significativo assim. É uma posição limitante. Olhe para o Naruto agora, nem ele consegue fazer nada, mesmo que eu ordene. Aokiji suspirou. Parece que até o Naruto está trabalhando para esse cara. Isso não é necessário. Sengoku não fez nada para provocá-lo, então deixe-o viver a vida em paz. Ele não conseguia imaginar a reação que Sengoku teria ao descobrir que ele e Naruto eram agentes secretos. Sengoku pode precisar estocar remédios para o coração. Então você está livre para ir por enquanto. Não preciso de nada específico seu no momento, disse Tachibana, claramente despreocupado. Para ele, um almirante da marinha era pouco mais que um item colecionável. Mas ainda assim, ele acrescentou. Seria ótimo se você pudesse entregar Kizaru para o nosso lado. Sempre admirei suas habilidades. Aokiji pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Não é tão simples assim. Borsalino pode ser ainda mais tranquilo do que eu, mas ele é esperto. Aproximar-se dele de repente provavelmente o deixaria desconfiado. Aokiji também claramente não tinha desejo de ver Kizaru seguir seus passos, especialmente se pudesse atrasar isso. Mas Tachibana foi paciente. O tempo estava do seu lado. Entrarei em contato se precisar de você no futuro. Você está livre para ir. Antes de sair, Aokiji olhou para Robin, hesitante. Sobre o que aconteceu em Chara. Não precisa, Robin levantou a mão, parando-o. Os fuzileiros navais foram os executores, mas os 5 anciões e, por extensão, os dragões celestiais foram os verdadeiros culpados. Tirando Akainu, não vou culpar os fuzileiros navais. Mas Sakazuki também estava seguindo ordens, respondeu Aokiji. Não, disse Robin firmemente. Ele assassinou civis. Essas pessoas não representavam nenhuma ameaça e já estavam navegando nos barcos. Um silêncio pesado caiu entre eles antes que Aokiji balançasse a cabeça. Algumas coisas estão além do meu controle. Cuide-se. E fique de olho nele. Com isso, ele subiu na bicicleta e foi embora lentamente. Robin observou-o partir e então se virou para olhar para Tachibana. Obrigada por me contar o que aconteceu naquele momento, disse ela. Não é nada. É só parte do trabalho. Robin assentiu e então mencionou. Na verdade, Alabasta tem um pedaço de Poneglyponeglyponeg com a lenda da Ilha do Céu. Espere. Tachibana olhou para ela surpreso. Quem disse que eu estava interessado em ponêglifos? Robin olhou confuso. Se ele não estava interessado nos ponêglifos, então por que ele a queria com ele? Tachibana acenou com a mão. Não estou realmente interessado na história em si. Quero conhecimento, todo o conhecimento de Chara. E ele está esperando em Elbaf. Os estudiosos de Chara afundaram seus livros no leito do lago antes da destruição da ilha. Mais tarde, Saul reuniu esses livros e os levou para um certo país com um grupo de gigantes. Elbaf? Robin perguntou animadamente. Exatamente, Elbaf. Tachibana estalou os dedos. Você é o legítimo proprietário desse conhecimento, e somente você pode recuperá-lo. O antigo reino de séculos passados fora uma civilização brilhante. Tachibana desejava sua tecnologia. Conte comigo, disse Robin com convicção, ansioso para partir para o novo mundo e encontrar a lendária terra dos gigantes Elbaf. Depois de se livrar das preocupações persistentes, Robin parecia muito mais relaxada. Tachibana então pegou seu transponder. Sasuke estava tentando alcançá-lo mais cedo, mas foi interrompido pela chegada de Aokiji. Terminei aqui. Sobre o que você precisava conversar. Capítulo 316. Aokiji sentiu uma melancolia persistente. Essa viagem não tinha sido nada como ele esperava. Ele só tinha vindo para verificar o novo aliado de Robin, mas acabou sendo arrastado para algo muito maior do que esperava. Mas o que ele e Tachibana discutiram era totalmente verdade. Neste mundo, poucas pessoas apreciavam a existência dos dragões celestiais, e aqueles que o faziam podiam ter sofrido lavagem cerebral. Para alguém como Aokiji bondoso e íntegro, ele tinha uma aversão quase instintiva a esses parasitas. Ainda assim, depois de tantos anos como fuzileiro naval, não foi fácil mudar sua mentalidade.
Ele não podia simplesmente ignorar os deveres que lhe foram incutidos ao longo do tempo. Agora, de alguma forma, ele se tornou um agente secreto de Tachibana. Aokiji não conseguiu evitar de ir para Marineford, então ele continuou viajando por alguns dias no mar. Depois de vagar por alguns dias, Aokiji recebeu uma ligação de Sengoku. Pare de relaxar. Volte para Marineford, estamos tendo uma reunião estratégica importante. Aokiji desligou e, depois de pensar um pouco, falou para Tachibana. Agora ele era um agente secreto e deveria agir como tal. O que você quer? A voz de Tachibana era cortante, direta ao ponto. Sengoku está realizando uma reunião estratégica. Parece bem importante, Aokiji o informou. O que isso tem a ver comigo? A voz de Tachibana transbordava surpresa. Não estou interessado nos assuntos internos dos fuzileiros navais. Faça o que precisa fazer. Tenho coisas mais importantes para resolver aqui. Com isso, Tachibana desligou. No entanto, pouco antes de a linha cair, Aokiji ouviu um leve som de risada do outro lado da linha. Vamos, Tachibana. Você nem terminou de passar protetor solar nas costas do Robin. Agora mesmo. Tarefas mais importantes, de fato. 3 pontos de interrogação apareceram na testa de Aokiji enquanto ele suspirava. Que homem peculiar. Retornando a Marineford em um navio de guerra próximo, Aokiji logo se viu no meio dos altos escalões dos fuzileiros navais reunidos para a reunião. Ele notou Naruto, que estava descrevendo animadamente a grandeza do ramen para Garp. Se Tachibana não tivesse mencionado que Naruto também fazia parte do círculo deles, Aokiji nunca teria imaginado isso. Parecia que a influência de Tachibana era profunda, estendendo-se aos fuzileiros navais, aos 4 imperadores e aos Shichibukai. O rosto de Sengoku estava severo enquanto ele se dirigia à sala. O governo mundial decidiu que o crescimento dos piratas do Barba Branca precisa ser interrompido. Com o Uchiha Sasuke Porgas de Ace a bordo, Barba Branca continua sendo uma ameaça formidável, apesar de sua idade. Depois de suas palavras, Sengoku lançou um olhar carrancudo para Kizaru, que estava apenas ouvindo pela metade. Akainu, com o rosto duro e concentrado, apagou seu charuto. Sugiro mobilizar os 3 almirantes, junto com Uzumaki Naruto. Nem os piratas do Barba Branca terão chance com essa formação. Como sempre, Akainu foi implacável em sua busca para acabar com a pirataria, mas Sengoku sabia que não era bom ser precipitado. Enviar os almirantes e Naruto para o novo mundo poderia forçar os 4 imperadores a se unirem contra os fuzileiros navais. Felizmente, o vice-almirante Tsuru interveio para acalmar as coisas. O CP-0 do governo mundial cuidará disso, não os fuzileiros navais. Estamos apenas apoiando a operação deles. Kizaru se recostou, cruzando os dedos e exibindo um sorriso irônico. Ah, que assustador! Parece que o tempo do Barba Branca está mesmo se esgotando, se eles estão enviando os capangas. A CP-0, uma divisão de inteligência de elite sob o comando dos Dragões Celestiais, era conhecida como seu escudo mais forte. E seus agentes eram tão bem treinados que corria o boato de que alguns poderiam até rivalizar com os almirantes em poder. Até mesmo os fuzileiros navais sabiam pouco sobre eles. A simples menção do CP-0 silenciou Akainu, que bufou e cruzou os braços. Tudo bem, o chefe do CP-0 chegará a Marineford em breve, continuou Sengoku. Naruto, Garp, quero vocês dois em espera até novo aviso. O olhar de Sengoku se voltou para Naruto. Você consegue lidar com o Uchiha Sasuke? Os olhos de Naruto brilharam de excitação. Eu definitivamente vou ganhar, respondeu ele, batendo os punhos. Ele não via Sasuke há muito tempo e estava ansioso para colocar o papo em dia. Ótimo. Sengoku assentiu em aprovação. Ele então se virou para Garp. Desta vez, não relaxe. O Barba Branca é seu. Segure-o a todo custo. Garp simplesmente deu de ombros, embora tenha dado um sutil aceno de concordância. Além de Naruto e Garp, 3 vice-almirantes de elite, Doberman, Momonga e Onigumo, também participariam da operação. Após a reunião, Aokiji se aproximou de Naruto, sua mente cheia de perguntas. Quando ficaram sozinhos e ele garantiu que ninguém poderia escutar, Aokiji finalmente falou. Eu conheci Tachibana. A expressão de Naruto mudou instantaneamente, e um chakra poderoso brilhou ao redor dele como se ele estivesse pronto para a batalha. Vendo a intensidade de Naruto, Aokiji rapidamente esclareceu. Calma, estamos do mesmo lado agora. A energia de Naruto desapareceu, substituída por um olhar de surpresa. Realmente, Aokiji assentiu e lhe entregou uma pena de prata. Tachibana me pediu para entregar isso a você. Ele disse que você entenderia. Naruto estudou a pena antes de abrir um largo sorriso. Não esperava que você viesse conosco também, tio Aokiji. Desculpe por aquilo antes. Aokiji deu de ombros, entendendo a cautela de Naruto. Tudo bem, mas, você pode me contar um pouco mais sobre Tachibana? O rosto de Naruto ficou sério. Desculpe, não posso compartilhar essa informação. Se Tachibana não lhe contou, não é algo que você precisa saber ainda. Mas não se preocupe, Naruto acrescentou calorosamente. Estamos aqui para tornar este mundo um lugar melhor. Confie nisso e tudo ficará bem. Aokiji olhou para Naruto pensativamente, com uma mistura de emoções em seu coração. Depois de um longo silêncio, ele assentiu. Eu entendo. Capítulo 317. Novo mundo, em uma ilha cercada pelo vasto mar onde residem os piratas do Barba Branca. Sasuke estava no Recife Rochoso com os olhos fechados, segurando sua espada Kusanagi, que tremia levemente em sua mão. Ele se concentrou, canalizando sua energia e espírito em um só.
De repente, os olhos de Sasuke se abriram, brilhando de determinação enquanto ele desferia um golpe feroz com sua espada. Um arco azul celeste rasgou o ar, fundindo-se com o céu e a terra enquanto cortava o próprio mar. As ondas calmas foram imediatamente divididas em duas, criando uma ravina profunda que dividia o mar por quilômetros. Mas a carranca de Sasuke demonstrava insatisfação. Muito lento. E o poder de ataque ainda está um pouco disperso. Embora o golpe parecesse poderoso o suficiente para dividir o mar, Sasuke não ficou satisfeito com o resultado. Se Vista, o comandante da 5ª Divisão dos Piratas do Barba Branca e um espadachim talentoso conhecido como Vista da Espada das Flores pudesse ver a reação de Sasuke, ele provavelmente ficaria atordoado, e talvez até ofendido. Vista, um dos espadachins mais habilidosos do Novo Mundo, não conseguiu replicar tal golpe, mas Sasuke permaneceu indiferente consigo mesmo, apesar de fazer algo que apenas alguns poucos conseguiam. Na verdade, até mesmo outros espadachins fortes repreenderiam Sasuke por isso. Depois de praticar mais alguns golpes, Sasuke embainhou a espada e passou a praticar exercícios físicos. Ele vinha praticando isso desde que embarcara no navio dos piratas do Barba Branca. Desta vez não foi diferente. Ao contrário dos piratas que treinavam casualmente e frequentemente dependiam das habilidades de suas Akuma no Mi, o treinamento de Sasuke era marcado pela disciplina ninja e autodisciplina que haviam sido incutidas nele desde a infância. Mesmo sendo poderoso, Sasuke continuou a se esforçar, sabendo que ainda havia muitos indivíduos que poderiam rivalizar ou superá-lo. Naruto, Uchiha Madara, Senju Hashirama e Otsutsuki Kaguya. E no fundo, ele tinha uma ambição pessoal, superar a Tachibana. Apesar de parecer impossível, ele se convenceu a prosseguir e fazer o melhor que pôde. Era melhor ter essa ambição do que não ter nenhuma. À medida que ele espalhava a corrente Chidori por todo o corpo, raios surgiam, revigorando suas células e aumentando sua resistência física. O choque constante de eletricidade fortaleceu seus músculos, reforçando seu corpo, algo que ele reconheceu como cada vez mais valioso depois de observar o uso do Haki pelos piratas. Nesse momento, um pássaro gigante, envolto em chamas azuis, voou e pousou nas proximidades. Era Marco, o comandante da 1ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, conhecido como Fênix. Achei que você estaria aqui treinando. Marco cumprimentou, com admiração no tom. O treinamento rigoroso de Sasuke inspirou alguns nos piratas do Barba Branca, provocando uma onda de entusiasmo. Mas para a maioria durou pouco, e muitos retornaram rapidamente aos seus hábitos despreocupados de sempre. Alguma coisa importante? Sasuke perguntou sem nem mesmo abrir os olhos. Marco riu baixinho. É a vez da 2ª e da 16ª Divisões patrulharem os mares este mês. O Pops queria saber se você gostaria de participar. Embora Barba Branca nunca tenha obrigado Sasuke a participar de missões, desta vez, com a 2ª Divisão de Ace pronta para uma patrulha de um mês, Barba Branca queria dar a Sasuke a opção. Instantaneamente a imagem de Senju Tobirama surgiu na mente de Sasuke. Tobirama, um gênio tático, não deixaria essa oportunidade passar. Eu vou. Onde eles estão agora? Eles ainda estão na frota principal, esperando por você, respondeu Marco. Ace ficou emocionado quando Sasuke decidiu se juntar à patrulha, e logo as 2 divisões partiram do Mob Dick em sua missão. Enquanto isso, o intrincado plano de Senju Tobirama começou a se desenrolar. 10 dias depois, chegaram notícias que deixaram Barba Branca furioso. A notória supernova Kizami, conhecida como o Monstro do Mar, derrotou Jinbei e derrubou a bandeira dos piratas do Barba Branca plantada na Ilha dos Homens Peixe. O governo mundial anunciou a nomeação de Kizami como o novo Shichibukai da Ilha dos Homens Peixe, substituindo Jinbei. Barba Branca tinha uma longa amizade com o rei Netuno da Ilha dos Homens Peixe, e sua bandeira servia para proteger a ilha de piratas desonestos. Embora a Ilha dos Homens Peixe não tenha proporcionado lucro à Barba Branca, retirar sua bandeira foi um desafio direto à sua autoridade. Marco, estamos partindo imediatamente. Preciso ver onde aquele homem peixe Kizami encontrou coragem para arriar nossa bandeira. Uma intensa aura de Haki irradiava de Barba Branca, acendendo um fogo nos olhos dos outros capitães. Nós cuidaremos desse Kizami e resgataremos Jinbei. Os piratas do Barba Branca não são tão fáceis de se brincar. Sob o comando de Barba Branca, o Mob Dick navegou em direção à Headline e logo, os fuzileiros navais perceberam seu movimento. Da base G5 da Marinha, um navio de guerra zarpou silenciosamente. A bordo estavam Senju Tobirama, Naruto, membros selecionados do CP-0 e alguns vice-almirantes da Marinha. O plano de Tobirama, ordenado pelos 5 anciões, era desviar as principais forças de Barba Branca, criando uma janela de oportunidade para atacar Ace e Sasuke. Os 5 anciões, decididos a restaurar o equilíbrio do mundo, aprovaram a estratégia calculada de Tobirama. A mobilização de Kizami tinha como objetivo atrair Barba Branca e direcionar sua ira para a Ilha dos Homens Peixe, enquanto Tobirama e sua equipe avançavam em direção à posição de Ace. No navio da Marinha havia uma figura notável, Drácula Mihawk, também conhecido como Olhos de Gavião. Ao contrário dos outros, Mihawk não estava interessado em motivos políticos. Sua presença era motivada apenas pela curiosidade, intrigado pela habilidade de espada de Sasuke e ansioso por um duelo. À medida que o navio se aproximava do seu destino, Mihawk pensou consigo mesmo. Espero que ele não me decepcione. Seus pensamentos sempre giravam em torno da esgrima. E ele não se importava de que lado estivesse, desde que pudesse duelar com espadachins fortes.
Capítulo 318. Quando o governo mundial chegou, uma energia poderosa e intimidadora encheu o ar, lançando uma sensação de pavor sobre todos os presentes. Ninguém podia ter certeza se havia algum agente do CP por perto, mas mesmo na vastidão do mar, os movimentos de Uchiha Sasuke e seus companheiros eram meticulosamente rastreados pelos agentes do governo. Não demorou muito para Senju Tobirama alcançar o navio de Ace, preparando-se para o que estava por vir. Conforme ele se aproximava, vários agentes de elite do CP-0 desembarcaram do navio de guerra, pegando barcos menores para se posicionarem estrategicamente nas ilhas vizinhas. Conhecidos por suas habilidades letais, esses agentes do CP-0 carregavam uma aura de poder e mistério. A missão de Naruto era clara: distrair Sasuke e direcionar a batalha para a ilha, preparando o cenário para a emboscada do CP-0. Ao ouvir essa estratégia, Naruto sorriu para eles. Seus tolos, o verdadeiro alvo desta missão são vocês. À medida que as duas forças se aproximavam, as divisões dos piratas do Barba Branca notaram a aproximação do sinistro navio de guerra. A expressão de Ace ficou tensa enquanto ele observava o navio se mover em direção a eles com uma ameaça inconfundível. Eles não estão aqui para conversas amigáveis, ele murmurou. Enquanto isso, Sasuke calmamente limpou sua espada Kusanagi. Não conseguiríamos fugir deles. Ace, seja cauteloso na batalha que se aproxima. Eu não conseguiria te proteger. Ele já podia sentir a familiar onda de chakra se aproximando. Mesmo que pudéssemos correr, não conseguiríamos. Somos os piratas do Barba Branca. Ace sorriu, esticando os membros enquanto a tripulação ao redor dele preparava suas armas para o confronto iminente. A bordo do navio de guerra, Naruto estava prestes a fazer um sinal para Sasuke quando Mihawk, apelidado de Olhos de Gavião, deu um passo à frente. Estou aqui apenas para testar sua habilidade com a espada. Antes que Naruto pudesse responder, Mihawk sacou sua enorme lâmina negra, Yoru, e acabou desferindo um golpe poderoso em direção a Sasuke. Sasuke, já se preparando para a chegada de Naruto, estreitou os olhos. Existe alguém que não interferiria nessa batalha? Seu Rinnegan brilhava com uma intensa luz violeta. Ele não tinha paciência para distrações. Uchiha Tensei. Com uma repulsão poderosa, Sasuke repeliu o golpe verde de Mihawk. O espanto de Mihawk aumentou quando Susanoo de Sasuke se manifestou, um gigante roxo imponente que se ergueu acima, enviando uma poderosa onda de choque diretamente em direção ao navio de guerra. Ainda o mesmo de antes. Sasuke e Naruto riu enquanto marcas laranja de sábio apareciam ao redor de seus olhos. Num piscar de olhos, Sasuke ascendeu acima do navio de guerra da marinha, sua mera presença instilando medo nos soldados e almirantes abaixo. Por que você não respondeu usando sua esgrima? Mihawk, descontente, olhou feio para Sasuke por usar outras habilidades para conter seu golpe. Como espadachim, ele vivia para os duelos, vendo isso como uma honra exclusiva de seu ofício. Mas Sasuke, que via a esgrima como apenas uma arma em seu arsenal, não respondeu. Em vez disso, ele olhou nos olhos de Naruto, sua voz cheia de determinação. Desta vez eu não perderia. Naruto, relembrando sua última batalha durante a Quarta Guerra Ninja, sorriu enquanto levantava a mão em resposta. O selo da oposição, um voto tácito de lutar com tudo que tinham. Em um instante, Naruto criou vários clones das sombras, e ele e Sasuke saltaram sobre a água, cada um correndo em direção ao outro. Estrondo. Seus punhos colidiram com força explosiva, enviando uma onda de choque enorme que jogou o navio de guerra de Naruto para trás. Tanto poder, tanta maestria de Aki, murmurou Mihawk, maravilhado com a força dos dois lutadores à sua frente. À distância, Senju Tobirama, envolto em um manto negro, observava solenemente. Ele podia ver que o poder de Naruto e Sasuke só tinha crescido desde o tempo em que estavam no mundo ninja. Uma pontada de urgência surgiu dentro dele, esperando que seu irmão, Senju Hashirama, também chegasse a este mundo em breve. Ele sabia que Madara já estava ali, até onde ele sabia, embora os Uchiha estivessem do seu lado, ele ainda gostava de manter seus números sob controle. Golpes voavam para frente e para trás. Naruto, contando com seus clones das sombras, usou números para compensar a vantagem do Sharingan de Sasuke. Sasuke respondeu com uma onda implacável de ataques, combinando selos de jutsu no meio da luta. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. As enormes bolas de fogo queimavam a água, fervendo o mar e cobrindo o campo de batalha com vapor. Senju Tobirama franziu a testa, seu olhar fixo no campo de batalha obscuro. Não perca tempo. Vá e lide com o resto dos piratas do Barba Branca. Sim, senhor. Os vice-almirantes Momonga e Onigumo conduziram o navio de guerra em direção a Ace e seus homens. Enquanto isso, Tobirama e Mihawk permaneceram em um barco menor, observando a luta intensa entre Naruto e Sasuke. Sentindo vontade de lutar, Mihawk lançou outro golpe, dessa vez direcionado precisamente a Sasuke e não ao enorme navio de guerra, guiado por seu Aki de observação. Fique fora disso, fracote. Um braço esquelético do Susanoo de Sasuke esmagou o golpe. Irritado com a interferência, Sasuke invocou o enorme Kirin do estilo relâmpago. Ele havia se preparado para isso com as bolas de fogo anteriores. Ele sempre fazia questão de lançar algumas para o céu sempre que lutava. Um dragão estrondoso desceu sobre o barco de Mihawk, forçando Senju Tobirama a considerar usar a técnica do deus voador do trovão para escapar. Mas antes que ele pudesse reagir, uma enorme raposa dourada apareceu, protegendo ele e Mihawk do raio devastador. Mas era evidente que Naruto havia feito isso de longe. O aquecimento acabou.
Preparem-se, disse Naruto. O Susanoo de Sasuke se manifestou completamente, um gigante roxo imponente, e o modo Kurama de Naruto o envolveu em uma enorme capa de raposa dourada. Duas figuras colossais estavam frente a frente, cada uma com mais de 100 metros de altura, e com uma força explosiva, sua batalha começou novamente, seu Haki e chakra abalando o mundo inteiro. Capítulo 319. O céu e o mar tremeram, atingidos pelo imenso poder do Haki do conquistador de Naruto e Sasuke, que se chocavam repetidamente, com cada colisão enviando ondas de choque pelo ar e pela água. O mundo foi pego por uma tempestade de vermelho e roxo enquanto suas auras se tornavam quase tangíveis, enchendo o campo de batalha com uma energia intensa e ígnea. Até mesmo Ace e sua tripulação, já a alguma distância, podiam sentir a força avassaladora desta batalha. Sasuke está falando sério. Aquele Naruto do outro lado é mesmo um vice-almirante? Ace se perguntou em voz alta, perplexo com o poder de Naruto, que ele sentia que superava facilmente o do almirante Aokiji, e era vice-almirante, mas candidato a almirante. Acontece que todos os cargos estavam ocupados. Mas por que os fuzileiros navais o considerariam apenas um vice-almirante? Eles poderiam tê-lo rebaixado e promovido. As ondas caóticas perturbaram o mar ao redor, forçando os piratas do Barba Branca e os fuzileiros navais sob o comando do vice-almirante Straverre a cessarem temporariamente a luta, com cada lado recuando para a segurança enquanto seus navios ameaçavam ser destruídos pela força residual do confronto entre Naruto e Sasuke. Sasuke, você realmente ficou mais forte. A forma Kurama de Naruto estendeu um braço enorme, empurrando Susanoo de Sasuke em direção ao mar. Uma série de projéteis e Asaka Magatama detonaram no ar, mandando Naruto para trás. Em resposta, Sasuke invocou raios nas mãos do Susanoo, formando 2 raios em forma de garfo. Naruto, seu senso de combate ainda é deficiente. Não importava o quanto Naruto tentasse desviar, os ataques de Sasuke sempre o encontravam. O brilho vermelho sangue do Sharingan refletia a maestria de Sasuke no Haki de observação, permitindo que ele previsse cada movimento de Naruto. Nos últimos meses, Sasuke aprimorou seu Haki de observação a tal ponto que ele conseguia vislumbrar brevemente o futuro. Em comparação, as habilidades de observação de Naruto ainda tinham um longo caminho a percorrer. Entretanto, Naruto estava trilhando seu próprio caminho. Kurama, não podemos deixar Sasuke levar a melhor. Naruto se comunicou com a Kyuubi, seu espírito de luta se acendendo. Kurama bufou de orgulho. Comigo por perto, não tem como você perder para aquele pirralho Uchiha. Em sincronia com Naruto, Kurama reuniu sua energia, cobrindo toda a forma de raposa dourada com o Haki do armamento negro como breu. Eles não estavam mais escondendo seu poder, estavam prontos para um confronto direto. Apesar do novo mundo em que se encontravam, a abordagem de Naruto ao chakra permaneceu inalterada, ilimitada. Para Kurama, converter chakra em Haki de armamento era algo natural. Ele dominou a técnica no primeiro dia em que Naruto tentou. Bum, bum. A raposa blindada e o Susanoo de Sasuke colidiram, iniciando um feroz combate corpo a corpo. O rosto de Sasuke escureceu enquanto observava a transformação. O que é isso? Haki do armamento? A imensa raposa, com uma concentração chocante de Haki de armamento, irradiava uma aura que poderia fazer até os inimigos mais corajosos vacilar. Os golpes de Sasuke com o Susanoo eram absorvidos sem hesitação, enquanto cada golpe de Naruto forçava Sasuke a consumir chakra precioso para reparar os danos causados pelo Susanoo. A troca prolongada estava drenando as reservas de Sasuke rapidamente. Observando os arredores, Sasuke avistou uma pequena ilha ao sudoeste. Reconhecendo que era o local da emboscada dos agentes do CP-0, ele gradualmente liderou a luta naquela direção. Enquanto isso, na ilha, um agente do CP-0, observando a batalha com preocupação, virou-se para seus companheiros. Deveríamos fazer alguma coisa? Seu companheiro hesitou, compartilhando desconforto. Não tenhamos pressa. Parece que o vice-almirante Naruto está se mantendo firme. Nosso papel é conservar nossas forças para um ataque decisivo, não atacar de frente. Entre os agentes do CP-0 estavam o usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, fortalecido pelo raro modelo Zoan mítico, Tigre Branco. Suas garras afiadas combinadas com o Haki do armamento, lhe deram a confiança necessária para eventualmente enfrentar Sasuke em um ataque furtivo. Conforme Sasuke e Naruto se aproximavam da ilha, Sasuke parou de recuar e ordenou que o Susanoo manifestasse cabeças e braços adicionais. Canalizando seu chakra, ele preparou uma de suas técnicas mais poderosas, Shoshibaku Tensei. Com uma força que abalou a terra, a ilha inteira começou a subir, sua massa atraída em direção a uma esfera negra que formava o núcleo da técnica. Agentes do CP-0 e fuzileiros navais foram puxados para o ar, espiralando em direção ao centro gravitacional. Amaterasu. Sasuke cerrou os dentes, permitindo que as chamas negras do Amaterasu engolissem o planeta recém-criado, aumentando seu poder destrutivo. Shotengai Shinsei. A atmosfera tremeu violentamente, amplificando a intensidade das chamas negras. O Susanoo desembainhou sua lâmina, levantando-a bem alto para um ataque duplo. Naruto, notando a determinação feroz de Sasuke, chamou Kurama. Kurama, ele está tentando nos matar, ele murmurou enquanto se preparava. De repente, 2 clones de raposas douradas surgiram debaixo da superfície do oceano, e 3 raposas enormes ficaram em pé com os braços levantados. Odama Rasen Shuriken. 6 shuriken em espiral com núcleos enegrecidos começaram a girar acima deles.
Os dois clones de raposa saltaram no ar, mirando ataques poderosos no meteoro flamejante que caía de cima, enquanto Naruto, com os olhos fixos no Susanoo de Sasuke, avançava. Sasuke! Naruto! O Haki do Conquistador irrompeu novamente, mais feroz do que antes, e seu rugido coletivo reverberou pelos mares. Cada um estava focado exclusivamente no outro, a rivalidade de longa data os levou a um confronto final e climático. Esses dois guerreiros predestinados que transcenderam suas origens e dominaram Haki e Chakra, se prepararam para um confronto sem precedentes. Olhos de Gavião Mihawk, observando de longe, ficou impressionado. Ele abaixou lentamente a espada, percebendo que não tinha vontade de participar daquela luta. Nem mesmo Shanks havia demonstrado um poder como esse. Enquanto isso, Senju Tobirama, sentindo o perigo crescente, agarrou o ombro de Mihawk e usou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-os instantaneamente de volta para o navio de guerra da marinha. Recuem a toda velocidade. Evitem novos confrontos com os piratas do Barba Branca. Entendido. Straverre assentiu dando a ordem, enquanto Ace instava sua tripulação a recuar. Seus poderes da Mera no Mi brilharam enquanto ele empurrava o navio para frente, distanciando-se da batalha apocalíptica. Finalmente os ataques de Naruto e Sasuke colidiram. Bum, bum. Uma luz ofuscante irrompeu do céu, e o calor intenso dos ataques evaporou a água do mar abaixo deles, criando um vasto vácuo. Meteoros flamejantes choveram ao redor deles, envolvendo os dois combatentes em uma tempestade de fogo. Naruto e Sasuke permaneceram firmes, seus avatares dourados e roxos até que as ondas de choque avassaladoras se dissipassem. Lentamente eles liberaram suas transformações, suas formas enormes desaparecendo enquanto desciam de volta para o mar. O mundo parecia prender a respiração enquanto as ondas se acalmavam ao redor deles. Era o silêncio depois da tempestade. Capítulo 320. Respiração pesada ecoou, o som de exaustão compartilhado por ambos os lutadores. Os olhos de Sasuke refletiam frustração e desafio. Embora Naruto estivesse ofegante, Sasuke soube da verdade quase instantaneamente. Ele havia perdido. Os movimentos de Naruto ainda eram determinados, cheios de energia, enquanto seu próprio Susanoo mal conseguia se manter firme. Estava claro quem tinha mais força. Droga! Sasuke cerrou os punhos. Depois de todo o meu trabalho duro, ainda não consigo vencê-lo. Este mundo, pensou Sasuke, favorecia potências físicas como Naruto. Com a força de Kurama, os ataques de Naruto eram ferozes e suas defesas eram sólidas. A destreza tática de Sasuke não conseguia acompanhar a força bruta de Naruto. Ei, Sasuke, parece que desta vez eu ganhei. Naruto sorriu como um idiota, um contraste gritante com seu comportamento feroz de momentos atrás. Nada irritava mais Sasuke. Ele não suportava o fato de estar perdendo para esse idiota. Não fique convencido. Da próxima vez eu vou ganhar. Só acredito quando vejo. A briga feroz se transformou em discussão, e os dois voltaram às brincadeiras habituais, como se nada tivesse mudado. De repente, o rosto de Naruto mudou e ele deu um tapa na testa. Ah não! Eu esqueci completamente da missão que o segundo Hokage nos deu. O rosto de Sasuke escureceu. Idiota, esses caras provavelmente foram pegos na nossa batalha há muito tempo. Naruto não percebeu que no caos da luta e na destruição dos meteoros, Tengai Shinsei, qualquer inimigo restante provavelmente teria encontrado um fim brutal. Naruto, alguém está vindo, a voz de Kurama retumbou, seu chakra se agitando ansiosamente. Quem é Kurama? Naruto perguntou, sentindo a tensão. É Madara. Uchiha Madara. O olhar perspicaz de Sasuke já havia captado. Ele olhou para cima, observando solenemente o céu. O oceano calmo e as nuvens começaram a se agitar, como se reagissem a uma presença poderosa. Logo, uma figura colossal, semelhante ao Susanoo de Sasuke, mas envolta em uma armadura azul, apareceu, pairando acima dos fuzileiros navais abaixo. Isso não pode ser. Tobirama murmurou em choque, seu olhar penetrando através das camadas da armadura para ver o homem dentro dela. Mesmo depois de todos esses anos, a presença de Madara ainda o perturbava. Ele sabia muito bem do rancor que Madara guardava pela morte de seu irmão nas mãos de Tobirama. No entanto, algo no comportamento de Madara parecia diferente. O olhar de Madara percorreu brevemente Tobirama, mas ele se virou, sua mente aparentemente em outro lugar. Não havia tempo para velhas queixas. Madara tinha outros objetivos agora. Parece que perdi uma luta interessante, disse Madara, cruzando os braços enquanto descia na frente de Sasuke e Naruto. Naruto tentou acalmar Kurama em sua mente interior, enquanto Sasuke encarava o ancião que havia aparecido diante dele. Tachibana mandou você aqui? Sasuke perguntou, cético. Ele conseguia mais ou menos adivinhar o que estava acontecendo. A menos que estivesse pensando demais, Madara tinha vindo atrás dele. Correto. A voz de Madara estava cheia de orgulho. Parece que eu estava certo. Ele foi enviado por Tachibana, Sasuke pensou consigo mesmo. Então, é assim que ele me puniria pelo meu erro. Sasuke franziu a testa. Então por que demorou tanto? Você não chegou ao novo mundo há um tempo? Já que ele ia lutar de qualquer maneira, era melhor dar alguns golpes logo no início. A atmosfera ficou tensa. A expressão de Madara ficou um pouco tensa. A verdade era que o novo mundo se mostrará um desafio para ele. Ele vagara por eras, e seu senso de direção habitual o abandonara naquele lugar estranho.
Depois de uma série de contratempos, incluindo um confronto com Shanks e sua tripulação, ele até precisou da ajuda de Ben Beckman para navegar, embora nunca admitisse isso abertamente. Eu apenas esperei você estar pronto para evitar qualquer acusação de intimidar uma criança, Madara respondeu calmamente com o rosto impassível. Você não parece ferido, então é melhor continuar. Os olhos de Sasuke se estreitaram. Ele não gostou do tom de Madara, que parecia tratá-lo como uma pessoa inferior a ele. Ei Sasuke, o que está acontecendo? Naruto perguntou, completamente perdido. Tachibana enviou Madara para treinar comigo, respondeu Sasuke, com a voz carregada de irritação. O rosto de Naruto ficou sério. Espere não. Sasuke acabou de lutar comigo, ele está exausto. Isso não é justo, Madara. Sasuke, eu vou te ajudar. Cai fora, Naruto. Eu não sou tão fraco a ponto de precisar que você intervenha por mim. Sasuke retrucou indignado. Ao dizer que você não é tão fraco a ponto de precisar da ajuda dele, você está dizendo que eu sou fraco, pirralho? Os olhos de Madara tremeram de irritação. Sasuke zombou. Velho, talvez você devesse ir embora antes que machuque as costas ou algo assim. A semelhança entre Sasuke e seu irmão Izuna era inconfundível, mas a paciência de Madara estava diminuindo rapidamente. Pronto, vou te dar uma lição. Os olhos de Madara brilharam de determinação enquanto ele fazia selos com as mãos. Estilo de fogo, chama destruidora majestosa. Uma parede de chamas avançou, mas Naruto a bloqueou com os braços de chakra de Kurama, seu rosto agora muito sério. Madara, eu te disse, vou falar com o Tachibana se você insistir. A voz de Naruto soou firme. Os olhos de Madara brilharam mais de excitação do que de raiva. Ah? Você acha que pode me impedir? Excelente! Desta vez, Indra e Ashura lutarão sem qualquer interferência de Otsutsuki Kaguya ou Tachibana. Desta vez provarei que eu, Uchiha Madara, sou poderoso não por causa do chakra de Indra, mas por quem eu sou. O Haki do Conquistador de Madara brilhou, preenchendo a área com sua aura avassaladora. Naruto e Sasuke imediatamente assumiram suas posições, forçados a deixar de lado sua rivalidade para enfrentar um inimigo comum. Sasuke, teremos que trabalhar juntos. O modo sábio de Naruto foi ativado, e a energia de Kurama brilhou ao redor dele enquanto ele se preparava para a batalha. Sasuke grunhiu, seu Susanoo roxo se fundindo com o chakra de Kurama para formar uma defesa ainda mais forte. Eles precisariam de tudo o que tinham se quisessem enfrentar Madara Uchiha. Pode vir. Capítulo 321. Enquanto Sasuke e Naruto se uniam contra Madara, Barba Branca e sua tripulação enfrentavam a frota da marinha que estava à espreita para a batalha. Gurarara. Garp, seu velho tolo. Tudo isso é culpa sua. Barba Branca berrou da proa de seu navio Moby Dick enquanto olhava para seu oponente familiar no navio de guerra da marinha com uma gargalhada calorosa. Não, você não inventaria algo assim. Deve ser o Sengoku quem está manipulando. Só ele consegue ser tão dissimulado. Garp, irritado, deixou cair o donut que estava segurando, pegou uma enorme bala de canhão e atirou-a em direção à Barba Branca. Neogate, devolva meu neto. Quando a bala de canhão disparou em direção à Barba Branca como um meteoro, Marco rapidamente mudou para sua forma de fênix e a interceptou. Após uma série de explosões, a fumaça se dissipou, revelando Marco ileso e sorrindo enquanto pousava atrás de Barba Branca. Você não pode atacar o Pops bem na minha frente, seu fóssil marinho, provocou Marco. Tic. Garp torceu os lábios em desdém. As crianças de hoje em dia certamente são cheias de teatralidade. Barba Branca riu baixinho, claramente satisfeito com a demonstração de Marco. Ele sorriu e gritou de volta para Garp. Se você está procurando seu neto, vá encontrá-lo você mesmo. Por que atacar os piratas do Barba Branca? Agora vamos falar sério. Garp, entregue aquele pirralho do Kizami, e podemos deixar tudo isso para trás. A complexa rede de relacionamentos neste mundo fez até mesmo os guerreiros mais experientes hesitarem. Garp era um herói da marinha supostamente jurado contra piratas, mas ele tinha um vínculo profundo com um certo pirata. Ele e Roger perseguiram e lutaram sozinhos durante anos, criando uma espécie de amizade. Roger até confiou Ace a Garp, um vínculo que poucos conseguiriam entender. A conexão entre Garp e Barba Branca também é antiga. Quando Barba Branca ainda fazia parte da equipe de Rocks, os dois se enfrentaram repetidamente, formando um respeito relutante ao longo do tempo. Ver Garp novamente trouxe um brilho de nostalgia aos olhos de Barba Branca. Poucos homens daquela época permaneceram. Se as circunstâncias fossem diferentes, ele gostaria de tomar uma bebida e relembrar coisas com Garp. Compartilhar uma bebida seria uma alternativa melhor do que brigar. No entanto, parece que desta vez, não é o destino, lamentou Barba Branca. Mas qualquer reunião teria que esperar. Por enquanto, a raiva de Barba Branca só poderia ser acalmada se os fuzileiros navais devolvessem a Ilha dos Homens Peixe e Jinbei para ele. Na verdade, poucos entendiam as lealdades emaranhadas que uniam os 4 imperadores e os altos escalões dos fuzileiros navais. Kaido era o maior fornecedor de armas para o governo mundial, Shanks visitava Marejois com frequência. E até mesmo Big Mom tinha laços pouco claros com a organização CP. Mas hoje Garp estava ali em uma missão séria, e ele não estava disposto a mimar Barba Branca com gentilezas. Velho idiota desgraçado. Esse é meu neto, e você deixa ele te chamar de Pops, além de fazer dele o capitão da sua 2ª divisão? Garp rugiu com raiva, seu rosto se contorcendo de repente quando um pensamento lhe ocorreu. Seus olhos se arregalaram com um brilho travesso. Ei, Neogate.
Ace me chama de vovô, e você de papai, então isso nos faria. Pai e filho, não foi dito, mas todos entenderam. A expressão de Barba Branca escureceu. Ele percebeu para onde Garp estava indo e rapidamente apertou sua arma, canalizando o poder de sua fruta Tremor para sua lâmina. Com um golpe, ele enviou uma onda enorme em direção à frota da marinha. Chega de conversa. Vamos ver se você manteve suas habilidades ao longo dos anos. Barba Branca rugiu, esperando acabar com a brincadeira antes que as palavras de Garp o deixassem louco. Garp estava praticamente dizendo: Barba Branca, eu sou seu pai. Ele não podia deixar isso passar. Garp facilmente acertou a onda e a dispersou. Hahaha. Nelgat, vamos lá. Garp riu enquanto se lançava no ar usando o Gepo, com sua capa de fuzileiro naval esvoaçando atrás dele. Barba Branca fez o mesmo. Seu ajudante, Bogart, rapidamente deu ordens. Avancem em direção aos piratas do Barba Branca. Entrem em combate corpo a corpo. O som dos punhos de Garp e Barba Branca colidindo ecoou pelo mar, cada impacto como um trovão. Marco tentou ajudar Barba Branca, mas foi interceptado por Bogart. Afinal, qualquer um que tenha servido como braço direito de Garp por mais de uma década não era nenhum desleixado. Bogart abriu com um golpe poderoso, infundido com armamento aqui, forçando Marco a levá-lo a sério. A batalha continuou entre as forças da marinha e os piratas do Barba Branca, um confronto entre lendas e guerreiros da nova geração. Entre os fuzileiros navais, uma figura se destacou, Oshigaki Kizami, o novo Shichibukai. Seu domínio sobre as técnicas do estilo água e o poder das três caudas lhe permitiram causar estragos no campo de batalha. Com suas habilidades oceânicas, ele tornou quase impossível que as forças de Barba Branca ganhassem vantagem. Após um dia inteiro de combates brutais, os piratas do Barba Branca souberam que os verdadeiros alvos da marinha eram Ace e Sasuke, que haviam sido emboscados em outro lugar. Ao perceber que haviam sido enganados, a fúria de Barba Branca não teve limites. Garp, vocês fuzileiros navais são muito desonestos, berrou Barba Branca, com as veias de seus braços enormes saltando de raiva. Garp zombou, embora sua irritação fosse evidente. Isso não é obra minha, é obra daqueles canalhas do Dragão Celestial. A resposta de Barba Branca foi liberar todo o seu poder. Com um rugido poderoso ele ergueu os punhos que brilhavam com uma leve aura branca que causava arrepios tanto em amigos quanto em inimigos. Com um soco poderoso ele destruiu o próprio ar, desencadeando uma onda de destruição que enviou tsunamis enormes em direção aos navios da marinha. Por um momento a confiança habitual de Kizami vacilou enquanto ele observava as ondas gigantescas caindo sobre eles. Mas ele rapidamente se recompôs, convocando toda a força do seu estilo água. Estilo água, técnica da corrente oceânica. O rosto de Kizami ficou vermelho de determinação quando ele uniu forças com três caudas para conjurar uma poderosa corrente oceânica, mal conseguindo conter os tsunamis devastadores que Barba Branca havia invocado. Respirando pesadamente, Kizami sorriu exausto, enquanto até mesmo Garp não pôde deixar de olhar para ele com respeito renovado. A força deste novo Shichibukai realmente superou as expectativas. A fúria de Barba Branca permaneceu inabalável. Garp, devolva meus filhos para mim ou prepare-se para enfrentar minha ira. Apesar da contenção de Barba Branca, ele sabia muito bem o potencial devastador de suas habilidades. Um ataque direto em combate corpo a corpo colocaria em risco a vida de sua própria tripulação, forçando-o a recuar um pouco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.